Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Infelizmente, houve problemas técnicos com a captação do áudio no início da aula. Deixei as imagens da tela seguindo para que você acompanhe o resumo até que o áudio seja restaurado.
Portanto, nós ficamos realmente com a teoria tradicional de que foi provavelmente Daniel que escreveu mesmo o livro que leva o seu nome. Ressalte-se que a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, escrita em torno de 250 a.C., já apresentava em seu cânon o livro de Daniel. O historiador Flávio Josefo relatou que Alexandre o Grande, ao entrar em Jerusalém em 332 a.C., impressionou-se muito com as profecias de Daniel, a ele apresentadas pelo sacerdote Jadua. Não é? Então nós temos aqui uma informação importante de que o historiador Flávio Josefo, que goza de grande prestígio entre os historiadores antigos, né, ele também é uma atestação extra-bíblica de que a história de Daniel de fato aconteceu, era real e era tudo perfeitamente conforme está registrado na Bíblia Sagrada. A data da escrita, Daniel provavelmente escreveu o seu livro em torno de 535 a.C., após 70 anos na Babilônia. Portanto, já durante todo o período do cativeiro, ele estava ali atuando na Babilônia, e no final, portanto, quase no final desse período, ele escreveu o livro. Foi quando então recebeu e registrou a sua última visão do capítulo 10, que era uma visão que fazia referência, inclusive, a uma batalha espiritual de anjos, não é? Tentando trazer a mensagem para que Daniel registrasse e falasse, mas então houve algum tipo de intercurso no meio do caminho e os anjos tiveram que batalhar para que pudessem entregar a mensagem a Daniel. É bem interessante esse capítulo 10. O tempo da ação do livro, o ministério profético de Daniel se deu durante todo o período do exílio, entre 605 e 535 a.C. Temos aqui 2 versículos chaves do livro. O primeiro deles é o capítulo 4, o primeiro deles o versículo 34 e depois o versículo 35. Então, Daniel 4, 34 e 35 são os versículos chaves, que diz o seguinte: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. Eu bendisse o Altíssimo e o louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Essa também é uma passagem interessante e bastante peculiar no livro, porque é a passagem que Nabucodonosor é amaldiçoado por Deus devido à sua soberba. Já no final da sua vida, ele então é amaldiçoado por Deus e fica de 4 no chão como qualquer animal, comendo relva do campo. Não é? Ele cresce pelos sobre o seu corpo, e ele é completamente humilhado. Era motivo de riso para as pessoas que estavam ali, quem outrora era o grande imperador e conquistador da Babilônia. Não é? Essa é uma lição tremenda para nós, porque de fato o Novo Testamento diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. E Provérbios também diz que o orgulho, a altivez de espírito, precede a queda. Então, de fato, quando o ser humano se orgulha, ele acaba recebendo, então, todo tipo de resposta negativa de Deus devido ao seu orgulho. Isso vale até para a gente, né? Tem muitos crentes aí que têm orgulho da sua vida espiritual. É como se tivesse orgulho da sua própria humildade, não é? Isso é complicado perante o Senhor. Deus resiste aos soberbos, tá bom? Aliás, Abacuque, que ainda estudaremos aqui, fala justamente sobre a soberba de Nabucodonosor, e que a peste de Deus não estaria com ele, mas que o justo viverá pela sua fé, pela sua firmeza naquilo que crê. Não é?
Vamos estudar melhor sobre esse versículo quando estudarmos Abacuque. Tem também o capítulo 2, versículo 21, que você pode ver aí, também é um versículo-chave, que diz sobre Deus: ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Não é? Então, Deus mostrando que ele está no controle da história. Embora a gente ache que sejamos protagonistas de alguma coisa, na verdade, Deus é que controla toda a história humana, inclusive a vida de cada um de nós. O tema do livro de Daniel: a soberania do Senhor sobre todas as nações da terra. Não é? E é bastante peculiar essa informação que Daniel nos traz, no modo como Deus está controlando todas as nações. Conteúdo do livro. O livro de Daniel, embora pequeno, abrange um período histórico de 70 anos, que foi o tempo do cativeiro, como nós já vimos. Daniel foi levado com alguns jovens importantes e nobres para a Babilônia, na ocasião do primeiro cerco de Nabucodonosor ao reino de Judá, no ano 605 a.C. Toda a sua vida praticamente foi vivida na Babilônia, pois com aproximadamente 90 anos ele assistiu à última leva de judeus retornando do exílio, mas muito idoso permaneceu por lá. E aqui vem uma curiosidade, que é uma conjectura, não é nada concreto, nada revelado na Bíblia, mas é muito provável que Daniel tivesse sido tornado eunuco. Muito provável. Porque esse era o costume daqueles nobres que trabalhariam diretamente com o imperador no palácio. Todo imperador, todo rei tem um harém de várias mulheres. E para evitar qualquer problema nessa área, então todos os servos palacianos do rei tinham esse tipo de tratamento. Ele provavelmente foi tornado eunuco, ok? Mas isso é uma conjectura, não dá para a gente provar biblicamente essa informação. Fique apenas com essa informação na sua mente, que é muito possível que isso tenha acontecido. E, claro, quando há algum ato desse tipo na vida de um homem, né, isso muda radicalmente o modo de pensar e a vida desse homem. Não é? Mas, mesmo assim, Daniel se tornou esse grande homem de Deus, valoroso e profeta também, sabendo de tudo que Deus estava revelando a ele. Bom, nestes 70 anos de cativeiro, já mudou aqui, né? Nestes 70 anos de cativeiro para os judeus e também de vida profética para Daniel, ele, Daniel, assistiu à ascensão e à queda de grandes impérios, sendo este o tema de suas mensagens, as quais revelaram a soberania de Deus sobre as nações e anteciparam muito do calendário histórico de reinos gentios que Deus mostrou por meio de visões. Não é? Então, muito do que Daniel viu era futuro para ele, mas já é passado para nós. Não é? É só olharmos um pouco da história mundial e a gente vai ver o quanto a história antiga mostra toda essa sucessão de reinos que Daniel viu antecipadamente. Daniel assistiu à queda da Síria em 612, participou do primeiro cerco babilônico a Judá em 605, onde foi feito cativo. Assistiu à queda de Jerusalém em 586 e à queda da própria Babilônia também, ante o exército persa em 539 a.C. Tá bom? Então, tudo isso aqui aconteceu e Daniel foi testemunhando cada momento histórico, cada movimento desse, inclusive de conquista desses povos, a própria Babilônia, né, que havia conquistado Judá. Então, Daniel viu a queda da Babilônia. Não é? Como diz lá no Apocalipse, caiu a grande Babilônia, caiu a Babilônia grande. Não é? Então, Daniel possivelmente teve a oportunidade, pelo menos, de falar essa frase também. A história de Daniel começou aos 16 anos de idade. Portanto, ele era adolescente. Viu aí, vocês, adolescentes, jovens, vocês já são jovens ainda,
Amanhã velhos serão, não é? Adolescente também é usado por Deus, viu? Então vocês se preparem, porque Deus quer usar vocês com a idade que você tem. Daniel começou aos 16 anos de idade. Era um adolescente, não é? Quem sabe lá com as espinhas no rosto, mas estava lá sendo usado por Deus, não é? Chegando então cativo na Babilônia com essa idade, 16 anos. Foi instalado no palácio com os seus amigos e naquele meio de liberdade, de liberdade moral e idolatria espiritual, no caso aqui é libertinagem, né, moral, receberam treinamento e preparação para ocuparem altos postos no governo como assessores de Nabucodonosor, tá bom? Então, muito jovem, Daniel estava ali com os seus amigos também, provavelmente da mesma idade. Adolescentes só andam em bandos, né? Então estava lá o Daniel junto com seus amigos, provavelmente da mesma idade, participando ali daquela situação terrível. A primeira decisão que tomaram, o Daniel e seus amigos, foi a de não se contaminarem com as finas iguarias da mesa real, da mesa de Nabucodonosor, porque provavelmente eram alimentos que não eram kasher. Né? Na cultura judaica, o alimento kasher é um alimento que é puro. Então, claro, como Nabucodonosor não era um rei que temia a Deus, ele era um rei pagão, tinha alimentos que não eram consagrados, alimentos que não eram puros. Então, Daniel e seus amigos quiseram preservar a sua tradição judaica, não comendo daqueles manjares do rei, por mais deliciosos que pudessem parecer, mas iam contra a sua fé, a sua religião e fidelidade a Deus. Pois eram deliciosos os manjares oferecidos e sacrificados aos deuses babilônicos. Desfrutavam da simpatia do chefe dos eunucos, cujo nome era Aspenaz, o chefe dos eunucos, que além de mudar o nome de cada um, deu nomes babilônicos para ele, né, para poder facilitar a serem reconhecidos lá no Império. Esse Aspenaz também aceitou servir apenas água e legumes para eles. Né? E é interessante que o texto diz que, mesmo eles comendo apenas legumes e água, eles eram de aspecto mais forte do que o aspecto daqueles que estavam se banqueteando todos os dias ali. Né? No ano seguinte, Nabucodonosor teve um sonho, e ninguém, senão Daniel, conseguiu interpretá-lo. No capítulo 2, isso acontece. A grande estátua, feita de vários metais, era a sucessão de reinos e impérios mundiais, chamados pela Bíblia de o tempo dos gentios, pois se referiam ao governo não exercido pelos judeus. Então estava ali, né, a cabeça de ouro, né? Temos também ali o peitoral, os braços, pernas, pés, dedos, enfim. Né? Cada parte dessa estátua de Nabucodonosor representando um novo reino, cada um mais fraco do que o anterior, que estaria, portanto, dominando, e então se tornando esse reino mundial. 4 grandes impérios mundiais se sucederiam no governo do mundo desde Nabucodonosor até o fim de tudo. Então, a Babilônia era a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata seriam o império sucessor, o Medo-Persa. O ventre, que é a barriga, né? E os quadris de bronze eram a Grécia, que sucedeu a Pérsia sob o governo de Alexandre o Grande. O quarto e último reino era uma mistura de ferro e barro, numa liga que não se une, ou seja, ficavam separados ali. Este último reino começaria sendo representado pelas pernas de ferro, que era o Império Romano, mas a sua continuidade histórica nos pés de ferro e barro será uma confederação de 10 nações, cujos governos serão inconciliáveis, marcando o fim de tudo e a chegada do reino messiânico. Portanto, Daniel viu não apenas Nabucodonosor, viu profeticamente o final desse reino, viu também o Império Medo-Persa, grego, babilônico, e viu também o término do reinado babilônico, como nós já conhecemos, que, curiosamente, o pé é feito de barro, metade de barro,
E, de fato, o Império Babilônico ruiu por si só de tanta impiedade. Não é? Nenhum outro império conquistou a Babilônia. Ela cedeu pelo próprio peso de sua impiedade. Não é? Porque era o pé de barro que se quebrava facilmente. Bom, então Daniel viu tudo isso, inclusive ele vislumbrou aqui qual seria o reino que estaria dominando Israel na época do Messias, que era o reino babilônico. E, de fato, quando termina o Antigo Testamento, já chegamos no Novo, em pleno vigor do Império Romano, né, sobre Israel. Bom, o interessante é que, à medida que o tempo passar e os reinos se sucederem, representados na estátua pela ordem da cabeça para os pés, eles serão cada vez mais fracos, eram metais de menor valor, e também divididos até a desarmonia dos 10 dedos dos pés de ferro e de barro. Tá? Não será este o tempo em que temos vivido no esforço da reunião de reinos tão diversos quanto são o ferro e o barro e a evidente fraqueza dessas pretensas ligações. De fato, né? Vivemos hoje ainda com os reinos ou os países, né, que são também que têm os seus reis ou presidentes, né? Cada qual fazendo as suas coligações, cada uma mais artificial do que as outras, sempre movidas por interesse. Não é? Isso já se dava desde o mundo antigo. Daniel acrescentou ainda que outro reino invencível e indestrutível seria levantado por Deus, e como a pedra esmiuçaria todos os demais reinos quando a estátua fosse apedrejada, entre aspas. Esta pedra será o reino eterno e final de Cristo sobre a terra. Então temos aqui um vislumbre profético do que ainda é futuro para nós hoje. Quanto o reino de Deus que já foi inaugurado por Cristo, mas ainda não está em pleno vigor na terra. Esse reino de Cristo vai ser instaurado em pleno vigor ainda aqui. E então nós veremos o que é um reino de justiça, de paz, de graça, prosperidade, um reino realmente abençoador, né? E não apenas as tentativas humanas, umas com mais sinceridade, outras com menos sinceridade, mas tentativas humanas de governança. Temos então o reino de Deus, que em Cristo já foi instaurado inicialmente, mas ainda aguardamos a sua plena instauração e a sua plena vivência na nossa experiência na Terra. Por causa desta interpretação, ele foi alçado à posição de governador da província da Babilônia, de fato, porque o que ele falou agradou bastante Nabucodonosor, um homem muito vaidoso, né, muito cheio de vontade de ter junto consigo pessoas inteligentes, sábias, pessoas de fino trato, né? E então, Nabucodonosor ficou muito agradado de Daniel devido a essa profecia que ele deu através do sonho do próprio rei. Alguns anos se passaram, não sabemos quantos, quando se dá o acontecimento da estátua de ouro e dos companheiros de Daniel lançados na fornalha. O livramento dado a eles fez com que Nabucodonosor incluísse o Deus deles na galeria dos deuses adorados na Babilônia, com muito realce e importância, mas, é claro, sem conversão. Né? Nabucodonosor teve essa experiência, poderia ter se convertido ali, mas não estava com o coração aberto à conversão ao próprio Deus. Né? Ele queria, na verdade, apenas incluir Deus como um grande e poderoso Deus no meio do panteão lá, que ele já tinha dos deuses pagãos. Bom, aqui nós vemos uma lição também importante. Os amigos de Daniel, que foram lançados na fornalha ardente, foram livrados por ela. Mas no meio dela, eles foram livrados dentro da fornalha. Ou seja, Deus não impediu que eles fossem lançados na fornalha ardente. Até o último segundo, eles foram lançados lá, talvez com o seu coração temeroso. Mas olha que eles tinham uma certeza tão grande que Deus os livraria, que mesmo quando foram lançados lá, Deus não os livrou da fornalha, mas Deus os livrou do fogo, da morte pelo fogo. E de fato ali tinha uma quarta pessoa andando no meio do fogaréu.
E nós conhecemos a palavra, sabemos ali que ali se tratava do anjo do Senhor, que era uma designação de Jesus Cristo antes de tomar forma humana. Então temos ali o que se fala em hebraico, o Malach Yahweh, o anjo do Senhor, que era esse tipo de Cristo no Antigo Testamento, essa teofania do Filho no Antigo Testamento. É bem interessante a gente ler com calma essa passagem, ok? Com o início do capítulo 5, já era Belsazar quem estava no trono, ou seja, o filho de Nabucodonosor. Portanto, os capítulos de 1 a 4 referem-se ao tempo do reinado de Nabucodonosor. Belsazar era neto de Nabucodonosor, aliás, né? E reinou com o seu pai Nabonido após o ano de 556 antes de Cristo. Então, Belsazar, neto de Nabucodonosor, que estava junto com seu pai Nabonido, herdando o trono de Nabucodonosor após a sua morte, e toda aquela situação de vergonha que Nabucodonosor passou quando enfrentou, né, aquele juízo divino sobre a sua vida. Houve uma grande festa onde os utensílios usados, que eram os do templo do Senhor, que foram carregados quando Jerusalém foi invadida pela Babilônia. Nesta festa, o Senhor escreveu na parede, e Daniel, com 82 anos à época, foi chamado para interpretar, anunciando o fim do Império Babilônico e a sua derrota para os medos e persas, fato este que se cumpriu naquela mesma noite, quando a Babilônia foi invadida pelos medos e persas, né? E de fato ali começa o juízo de Deus contra o Império Babilônico. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Pignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Pignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição.
Muito bem, esta festa foi no ano 539 a.C. e Belsazar reinou entre os anos 556 a 539 a.C. Dario o Medo é deixado no trono babilônico enquanto Ciro Persa persegue em suas conquistas. Teve logo simpatia por Daniel e o evento narrado no capítulo 6 surgiu como manifestação de ciúme dos demais governadores e sátrapas, homens de confiança de Dario. Dario se entristeceu, mas por decreto foi obrigado a lançar Daniel aos 83 anos de idade na cova dos leões. O livramento dado pelo Senhor alegrou Dario, e o Deus de Daniel foi engrandecido novamente em toda a Babilônia. Então temos aqui um Daniel velho, já cheio de idade, lançado na cova. Ele foi completamente preservado, assim como seus amigos antes da fornalha, ele foi preservado completamente da cova dos leões. Daniel continuava então a desfrutar de prestígio entre os reis da Babilônia, já que Ciro, estava ainda conquistando, e você percebe ali Ciro sendo inclusive chamado na Bíblia, em Isaías ele é chamado de o meu Messias, o meu ungido. Sim, não é apenas Cristo que era o Messias, Cristo era o principal, o mais importante, o Messias com M maiúsculo, digamos assim, não é? Mas o Messias é todo aquele que é ungido por Deus para fazer alguma coisa. No caso aqui, Ciro, o homem pagão, foi chamado de Messias na Bíblia também, porque ele foi chamado por Deus para cumprir essa missão de libertar Israel do cativeiro de 70 anos na Babilônia. Ainda estavam cativos, mas era muito mais brando, era muito mais tranquilo também. Os capítulos 7 e 8 de Daniel estão fora da ordem cronológica, pois se refere às visões tidas no início do reinado de Belsazar, datadas de 553. E aqui é a visão do capítulo 7. E em 551 a visão do capítulo 8. Os 4 animais selvagens vistos no capítulo 7 são figuras divinas para os grandes reinos do sonho de Nabucodonosor, interpretado no capítulo 2. Então, está aqui emaranhado aqui. Daniel se interpreta como a Babilônia era o leão com as asas de águia, e de fato o leão com asas era o símbolo nacional da Babilônia antiga, que era também aqui na visão da estátua, a cabeça de ouro dessa estátua. A Pérsia era o urso, que era o reino que viria depois. A Pérsia, portanto, era o urso. Era também o peito e os braços de prata da estátua. O leopardo era a Grécia, e também era o ventre e os quadris de bronze. O 4º animal era terrível e sobremodo forte. Tinha 10 chifres, como os 10 dedos que compunham os pés da estátua. O pequeno chifre do último reino era o anticristo, cujo governo será encerrado pelo eterno reino do Altíssimo. Aqui tanto se referia a esse último animal, o 4º animal, que era terrível, tanto se referia à Babilônia, que de todos era o pior império para o povo de Deus, era o que mais massacrou o povo de Deus, inclusive massacrando cristãos. Não é? Conhecemos bem a história de Roma aqui, por causa do Novo Testamento. E além disso, aqui também profeticamente se refere ao anticristo, que seria o pior de todos, o mais terrível de todos. Não é? Então devemos sempre estar atentos para essa especificação em Daniel, porque possivelmente nós estejamos vivendo num período que está muito às portas disso acontecer. Não é? Então a gente precisa realmente estar atentos a tudo o que acontece na história do mundo e na história também de Israel. Que cremos firmemente que estamos já chegando no período das dores, no fim dos tempos. Não é? Isso é muito, muito provável. A visão do capítulo 8, com o carneiro e o bode, refere-se aos reinos da Pérsia e Grécia, que imediatamente sucederiam o reino da Babilônia. O rei Antíoco Epifânio era o pequeno chifre do capítulo 8, de 9 a 13, que no ano de 675 a.C. invadiu Jerusalém
e profanou o templo e o altar do Senhor. Não é? Esse Antíoco Epifânio era tido também na história como o abominável da desolação, era chamado assim na Bíblia, no próprio livro de Daniel. Não é? Então, você percebe aqui como há convergência entre Daniel, Babilônia, o Apocalipse lá em João, e o modo como ainda esperamos hoje a volta do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 9, houve o retorno ao período do governo de Dario, tal como o capítulo 6. Daniel estava orando e lendo as profecias de Jeremias, quando então descobriu que os 70 anos do cativeiro haviam terminado, intercedendo então ao Senhor em favor do seu povo. Ok? Então temos aqui essa mescla aqui de datas que o livro de Daniel traz sem preocupação cronológica. Bom, Deus lhe respondeu com a visão das 70 semanas de Daniel com respeito a essa oração que ele havia feito. E essas 70 semanas de Daniel é muito utilizada hoje por alguns grupos de teólogos chamados de pré-milenistas. Eles ficam fazendo contas, olha só, né? Ficam lá fazendo contas para tentar adivinhar quanto é que Cristo ia voltar. Vários grupos do século XIX tentaram fazer isso e se deram mal. Grupos como Adventista Sétimo Dia, depois as Testemunhas de Jeová e outros grupos hoje. Também tem um maluco aí na internet que fica tentando adivinhar também e fazendo cálculos para saber a volta de Cristo. Isso é loucura, isso é heresia. Não se deve fazer isso. Basicamente, as 70 semanas de Daniel se cumpriram já ao longo da história. Ok? Claro que parte dessa última semana de Daniel, profeticamente, ainda irá se cumprir. Mas muito cuidado, cara pálida, vá devagar, meu irmão, porque o santo é de barro, né? Vá devagar para você evitar falar heresias, tentando adivinhar aí a volta de Jesus, né? Se as visões anteriores referiam-se aos governos gentios, estas 70 semanas referiam-se ao povo de Israel. As 70 semanas seriam 70 períodos de 7 anos, portanto 490 anos. As primeiras 69 semanas incluíram a reconstrução da cidade, dos muros e do templo, sob tempos angustiosos, como você pode ver no livro de Esdras e Neemias, que já estudamos aqui. E este período se encerraria com a morte de Cristo, no capítulo 9, versículo 26, no ano 30, depois de Cristo, ou no ano 33, né? A gente tem aqui essa discussão aí com respeito às datas. Antes de a história entrar na última semana para os judeus, há um espaço de tempo, um parênteses, onde nós nos encontramos agora. É o tempo da igreja no tempo dos gentios. É como se o tempo estivesse passando agora mais devagar, né? Na última semana, Deus vai tratar exclusivamente com os judeus. É o tempo que inclui a presença do anticristo, mas eu tenho lá as minhas controvérsias. Eu acho que a igreja também enfrenta a grande tribulação, e não apenas os judeus. Quem estiver vivo nesse período, né, apegue-se a Deus, porque vai ser um período complicado para todo mundo, inclusive para a igreja. Tá bom? Os capítulos de 10 a 12 foram o registro da última visão de Daniel, sob o governo de Ciro, no ano 536 a.C., quando o povo preparou-se para retornar a Jerusalém, voltando do cativeiro. Foram revelações mais detalhadas sobre os reinos da Pérsia e da Grécia, encerrando-se com o capítulo 12, que falou sobre o tempo do fim e também da grande tribulação. Ok? Antes da gente falar aqui da divisão, é muito importante eu dar essa advertência aos irmãos. Cuidado com livros proféticos, especialmente o de Daniel. É muito complicado a gente começar a tentar adivinhar coisas aqui com ele. Ainda mais essa matéria escatologia, é uma matéria do seminário, faz parte da teologia cristã, mas ela é uma matéria que trabalha muito com conjecturas. A Bíblia não é muito clara, por exemplo, na sequência de acontecimentos no fim dos tempos. Ela não é muito clara. Tem alguns indícios ali que dá para ter uma certa margem de segurança do que vem antes e do que vem depois. Mas essa clareza toda que muita gente acha que tem,
e começa a pregar de qualquer maneira nas igrejas, ela não está plenamente assim na Bíblia, tá bom? Então, muito cuidado com pregadores, com professores na internet, principalmente, que começam a falar com muita certeza de muita coisa nesse campo da escatologia. Cuidado, ok? Aqui a gente está num campo em que ele é feito muito de conjecturas de muitos teólogos por aí, tá? Eu não vou me aventurar a fazer conjecturas demais aqui em Daniel. Então, se quiser fazer perguntas de matemática, procura um professor de matemática para saber quanto tempo falta para Jesus voltar. Porque não é para mim que você vai fazer essa pergunta, certo? Eu só levava ferro em matemática na escola. Então, meu irmão, não é para mim que você vai perguntar, certo? Procura alguém capacitado para fazer os cálculos aí. Divisão. A maioria dos autores divide o livro em duas partes. História, que vai dos capítulos 1 a 6, e profecias dos capítulos 7 a 12, que seria cronologicamente concomitantes aos capítulos de 1 a 6. Tá bom? Mas era um nível de profecias aqui. Há também uma forma de dividi-lo segundo os acontecimentos ao período de cada rei, ou seja, sob o reinado de Nabucodonosor, os capítulos de 1 a 4. Sob o reinado de Belsazar, neto de Nabucodonosor, os capítulos de 5 a 8. Sob o reinado de Dario, de 6 e 9. E sob o reinado de Ciro, capítulos 10 a 12. Tá bom? Então você percebe que aqui uma intermitência também entre esses capítulos. Ok? Muito bem. Chegamos agora à parte 2, a nossa análise. Daniel foi primeiro-ministro do governo de 3 reis, como nós já vimos, né? Nabucodonosor, Belsazar e Dario. Esta sua posição foi muito favorável aos cativos em terras babilônicas e também ao decreto de libertação, já que Daniel foi certamente o responsável por Ciro saber que fora profetizado que o libertador do povo seria o imperador Ciro, cerca de 150 anos antes. Daniel já havia profetizado isso, né? Isso chegou ao conhecimento de Ciro, que ele foi inclusive chamado de Messias, né? Então ele com toda a pompa e circunstância, toda a soberba, né, de um imperador, ele então ficou bastante feliz com isso. Segundo aspecto, Daniel é, junto com Isaías, o autor do Antigo Testamento mais discutido, como sendo o autor verdadeiro de do seu livro, né? Aspenaz, o chefe dos eunucos, mudou o nome de Daniel e seus 3 amigos segundo os deuses adorados na Babilônia. Tal foi a inculturação de Daniel e os seus amigos também. Ananias, que significa em hebraico agraciado do Senhor, mudou para Sadraque, que significa servo de Acu. Acu era o deus da lua na Babilônia. Veja que situação, né? Misael, que em hebraico significa quem é como Deus, foi mudado para Mesaque, que significa quem é igual a Acu, esse mesmo Deus aí, que foi dado o nome para Ananias. E por fim, Azarias, que em hebraico significa meu socorro é o Senhor, mudou para Abed-nego, que significa servo de Nego, Deus da sabedoria e da astrologia babilônica. Né? Daniel, que significa Deus é meu juiz, foi mudado para Beltesazar, que significava que Bel proteja a sua vida, e Bel era o Deus poderoso da Babilônia, era o maior Deus do panteão, era chamado de Bel. Inclusive tem um livro apócrifo na Bíblia católica, no Antigo Testamento, chamado de Bel e o Dragão. Esse Bel é o deus babilônico, tá bom? Bom, entre tantos deuses, Nabucodonosor resolveu incluir o deus Daniel depois da interpretação dos sonhos e do livramento dos seus amigos da fornalha, mesmo sem experimentar verdadeiramente uma conversão. Isso nos lembra de Paulo no Areópago, que também aproveitou aquela situação lá de vários deuses adorados pelos gregos, né?
E ele então aproveita aquela situação para pregar o Evangelho e falar do Senhor Jesus. 4. O livro de Daniel tem enfoque nas profecias sobre a soberania de Deus em relação à história dos reinos gentios. Foi fortemente influenciado por sua formação nobre e também política, pela vida toda no palácio e por presenciar a ascensão e queda de impérios. O seu livro foi, na maior parte, escrito em aramaico, a língua que era falada na Babilônia. Inclusive, a língua aramaica era falada popularmente na época de Jesus ainda, mesmo em pleno Império Babilônico, em pleno Império Romano. Daniel é um profeta apocalíptico, e muitos dos eventos escritos no livro de João, o Apocalipse de João, só são bem entendidos após o estudo das profecias de Daniel. Entretanto, não podemos esquecer que as ênfases da vida piedosa do profeta são extremamente práticas e imutáveis. Ou seja, ele tinha uma vida pura e santa, estudava a palavra de Deus e também tinha uma vida de intensa oração. Tá bom? Contado, pesado e dividido são as traduções literais das palavras escritas na parede. As palavras em hebraico são essas aqui. Parsim, que é plural de Pérez. Embora escrita na própria língua dos caldeus, só Daniel as pôde ler e interpretar. Por que Daniel orava voltado para as bandas de Jerusalém? Em cumprimento às prescrições de 1 Reis, que você pode ver com calma em casa. Nós estamos correndo aqui por causa do nosso horário. Eu sinto que já estou cansando os irmãos também. Bom, para fecharmos aqui, Cristo no livro de Daniel. Dedicando-se mais ao reino temporal dos gentios, Daniel apresenta o conteúdo messiânico apenas em alguns raros textos. Então temos aqui no capítulo 2, de 44 a 45, quando ele fala sobre a pedra cortada sem auxílio de mãos, que fere a estátua dos reinos gentios. Isso simboliza a vida final de Cristo, a fim de destruir o sistema antidivino do mundo e estabelecer também o seu reino eterno. Então essa aqui é uma parte escatológica, bastante profunda em Daniel. No capítulo 7 também, o Filho do Homem que vem sobre as nuvens do céu, a fim de destruir os reinos dos animais, que representavam os reinos pagãos, e receber o domínio eterno. Descreve então a sua vida como homem-deus, assumindo finalmente sua posição legítima de rei da terra designada por Deus. Então, de fato, Daniel também tem essa especificação cristológica aqui, que tem a ver com a escatologia, porque Daniel apresenta Cristo como o Messias real divino, que vem de fato para trazer o reino de Deus à terra. No capítulo 9 também nós temos que é uma referência mais específica a Cristo como Messias. No decurso da profecia das 70 semanas, ele vem, mas é retirado sem receber o que lhe é devido. Ligado a esse acontecimento, entretanto, haveria outra destruição da cidade e do templo, que foi cumprida cabalmente no ano 70 depois de Cristo, que o próprio Cristo também esteve profetizando. No capítulo 10 aparece a figura impressionante do Senhor como homem, cuja aparência era semelhante à de um homem por cima do firmamento em Ezequiel, e também de filho do homem. Cada uma dessas descrições foi dada quando o julgamento estava prestes a ser pronunciado. Em todas essas referências de Daniel, Cristo é visto como juiz das nações, designado por Deus Pai, que de fato é o principal tema do livro. Então, como sempre, a Bíblia Sagrada, a nossa fonte, e o livro de Ângelo Gagliardi Júnior, Panorama do Antigo Testamento. Ufa, depois da correria, depois da maratona, o nosso Roque já está a postos para trazer a você o microfone. Se você fizer perguntas, tenha misericórdia do professor, certo? Faça perguntas fáceis. Vamos lá, Roque vai, é só levantar a mão que o Roque chega até aí. Aqui, chega ali, Roque.
Bom dia, pastor. Pastor, em querido. relação à estátua, que são vários reis, né? Vários reis em sequência, um mais fraco do que o outro. E o final é o barro, né? Tem relação, esse barro, com os dias atuais de hoje, para a nossa vida? Ou só se aplicava naquela época? Sim, era mais naquela época, né? É mais do Império Romano, na época do Império Romano. Que já acabou, que já caiu, né? Mas assim, se você for pensar em termos escatológicos, é como se tivesse uma parada no tempo nesse período dos pés de barro. Barro misturado, né, com outros elementos ali também. É como se tivesse tido uma parada no tempo e estamos nesse ato temporal até hoje, quando Cristo de fato voltar e estabelecer eternamente o seu reino na terra. Mas enquanto isso não acontece, a gente está nesse período, sim, dos pés de barro. Tá? Muito bem. Mais alguma pergunta? Levante a mão. Fale agora ou cale-se para sempre. Quem vai falar? Diga. Não? Está tranquilo? Todo mundo sabe. Ali. O seminarista ali. Sempre tem um seminarista, né? Sempre tem. Vai lá. Fala essa pergunta, meu irmão. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre a questão dos manjares do rei, né? Porque as pessoas tendem a dizer que o manjar ele é uma coisa religiosa relacionada ao culto. E a gente acaba esquecendo que dá para se afastar de Deus nas pequenas coisas rotineiras, inclusive não comendo aquilo que é sagrado ao Senhor. Sim, os manjares ali que o rei ofereceu tinha 2 perigos para Daniel e seus amigos. O primeiro perigo era muito óbvio. Aqueles alimentos eram sacrificados aos ídolos babilônicos, que era muito comum na época. Assim como Israel, né, dava o dízimo e fazia sacrifício também de manjares, né, para Deus, para Jeová, os babilônicos também, né, faziam os sacrifícios de manjares para os deuses babilônicos, para Bel principalmente, né, como nós já vimos aqui. A nossa irmã Bel já está tremendo ali de nervoso, né? O Bel é o nome do deus pagão, não tem nada a ver com o apelido, né, que a gente tem hoje em dia. Mas o fato é que eles estavam também sacrificando a esses deuses. Tá? E além do fato de ser comida sacrificada aos ídolos, também era comida que não tinha preocupação de ser kasher. Não era comida apropriada para o judeu comer, comida que fosse retirada qualquer vestígio de sangue, onde não se misturava carne com queijo, e até hoje os judeus seguem essas regras alimentares. Não se podia comer sangue, de hipótese alguma, não se podia comer carne de porco, carne de coelho também, não se podia comer, né? Então, não eram comidas que eram preparadas com essa preocupação. Além disso, eram alimentos sacrificados aos ídolos. Então, esses 2 elementos tornavam os manjares de Nabucodonosor manjares perigosos do ponto de vista espiritual para o povo de Israel, em geral, especialmente para Daniel e os seus amigos que quiseram manter na Babilônia a sua santidade ao Senhor, o que era muito difícil, né? O homem é muito influenciado pelo meio que ele está. Por mais que ele tenha virtudes, se ele estiver no meio de muitos vícios, ele acaba cedendo em algum ponto e perde algum nível de sua virtude. Ele tem que vigiar muito para que isso não aconteça. Não é? De fato, essa foi a preocupação de Daniel e dos seus amigos. Por isso, eles fizeram esse teste, confiando no Senhor, de que o Senhor os abençoaria, né? E, de fato, eles eram mais saudáveis, mais robustos, mais gordos, né? Do que o restante dos eunucos lá de Nabucodonosor. Tá ok? Mais alguma pergunta? Tranquilo? Ok, vamos orar então. Terminar a nossa aula de hoje. Não esqueçam, logo mais à noite, ceia do Senhor. Tá ok? Todos aqui para participarmos da ceia do Senhor. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de estudar a Tua palavra mais uma vez. Pedimos a Tua graça, a Tua bênção, a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Que possamos, assim como os Teus servos no passado, assim como Daniel,
assim como Misael, Ananias e Azarias, também estamos, ó Pai, procurando servir a Ti com inteireza de coração. Que por mais que estejamos, ó Pai, vivendo aqui junto com tantas pessoas, com tantas religiões diferentes, com tantas fés, ó Pai, muito diferentes da nossa, inclusive ateísmo, paganismo, enfim, nos ajuda a sermos, ó Pai, a luz no ambiente em que estivermos plantados, onde o Senhor nos colocou, que haja a Tua bênção e o Teu cuidado, ó Pai, com a nossa vida, para que possamos de verdade nos acharmos fiéis a Ti e, ó Pai, continuarmos a testemunhar do Teu reino para o mundo em franca e completa decadência. Cuida de cada um de nós, nos abençoa no dia de hoje e traga-nos de volta logo mais à noite, para que possamos estar participando da ceia do Senhor. Nós assim oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Muito bem, agora eu gostaria de ver a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.